Segura aí, minha gente, que esse remake veio destruindo tudo na sua abordagem certeira, sem inventar moda. E olha só o resultado. O público tá sedento por mais, e o tão aguardado Dead Space 4 já está dando sinal verde. E olha só quem surpreendeu, hein? A velha EA Games, que todos amam odiar, e mais uma vez entregou uma experiência que botou muito jogo novo pra mamar. E não é que o coroa de 15 anos atrás se saiu melhor que o jovem Callisto Protocol? E se liga só na ideia, um remake do 2 já seria sensacional, mas o 3, esse precisa de uma repaginada pesada. Enfim, vem comigo nessa viagem porque sim, nós merecemos esse upgrade de respeito. Claro que não precisa ser tão fodão quanto os remakes do Resident Evil 1, 2 e 4. Finja que o 3 não existiu, mas esse Dead Space Remake é sim um padrão de qualidade ideal. E aí, seus nerds cebosos ou descolados cheios de pose, estamos na Coliseu com seu humilde narrador o Marcão, o canal mais mala sobre games e assuntos aleatórios que você já teve o prazer de encontrar. Vamos falar sério hoje sobre o game Dead Space Remake. Cara, sabe aquele hype todo em torno do Dead Space Remake? Bem, depois de cair de cabeça nessa parada, preciso soltar o verbo aqui, porque sério, nem tudo é um mar de rosas. Então cola comigo que vou desenrolar essa história toda. Primeiramente, bora falar dessa vibe de que o Callisto Protocol tá no páreo. Olha, é um jogo bacana, mas quando você coloca ele lado a lado com o clássico Dead Space, mano, não tem nem comparação. Dead Space é tipo o rei da selva, o chefão, o cara que domina o bagulho. Claro, o Callisto Protocol tá bem longe de ser uma bosta completa, tem sim seus méritos, mas sabe como é, né? Não chega nem perto do que o Dead Space representa. Agora, bora falar desse remake do Dead Space, que é o assunto quente da vez. Olha, revirar esse jogo me fez sacar umas paradas que antes passavam batido. Tipo, agora eu percebi que tem uns scripts de inimigos aleatórios rolando. E mano, os corredores desse bagulho são repetitivos pra caramba. Não é igual antes, que eu estava lá de boa, só curtindo a vibe. Sobre os gráficos, até que melhoraram, mas se você parar pra olhar direito, as texturas, modelagens e efeitos de névoa são meio caídos, saca? Só que as expressões faciais estão um pouco melhores. E o protagonista agora fala, o que é maneiro pra dar aquele toque de vida na história, tipo o próprio Dead Space 2. E falando em Dead Space 2, depois de jogar esse remake, mano, deu uma saudade daquele jogo. Tipo, o 2 já era bom pra caramba, mas seria louco ter um remake dele também. E honestamente, o remake do 3 não faria mal, sabe? Pra corrigir um monte de paradas que esse jogo aqui, apesar de ser bom, meio que cagou. Sobre o conteúdo adicional, beleza que tem umas adições e trocas, mas longe de ser aquele remake grandioso como Resident Evil 2 ou 4, saca? Ah, e o preço desse negócio, porra, é meio salgado pra tudo que ele oferece. Podiam ter feito uma coletânea de 3 Dead Space, seria mais camarada, na moral. Porém, eu joguei ele no Game Pass, onde tudo é mais acessível e feliz de viver. Mas olha, nem tudo é só defeito, tá ligado? A maior parte do jogo continua mandando muito bem e representando o gênero como poucos. No final das contas, valeu a pena, principalmente se pegar numa promoção. Então é isso. Se joga no Dead Space Remake, mas não vá com tanta sede ao pote, sabe? Tem seus altos e baixos, mas no fim das contas é Dead Space. E isso por si só já vale um trago. Vamos à avaliação desse jogo. Enquanto eu vou tagarelando, o layout vai subindo aí na tela. Se você quiser entender com mais detalhes como essa avaliação é feita, um card vai aparecer aí no canto superior da tela. Então bora passar a canetada nesse jogo. Pô, saca só essa análise do jogo Dead Space Remake. Deixa eu te dar o papo reto, mano. As mecânicas desse jogo estão mais ou menos, saca? A movimentação até que é de boa, mas o esquema dos inimigos e dos chefões podia ser mais arrepiante e abrangente. E olha, os puzzles são tipo uma dor de cabeça, e a construção do jogo não tá lá aquelas coisas, sabe? Sem falar que a câmera às vezes te deixa na mão, mas até que dá pro gasto. A estrutura desse jogo é mais ou menos também. Mano, tipo, as fases até que são maneiras, mas falta aquele algo a mais pra te prender, saca? E a exploração podia ser mais emocionante e os objetivos opcionais estão meio fracos. Dá pra se divertir, mas não é nada de outro mundo, sabe? Agora, quando o assunto é conteúdo, até que tá de boa. A proposta do jogo é interessante e dá pra curtir um bom tempo se jogando nessa parada. O desafio é na medida certa e tem umas ideias criativas que chamam a atenção, sabe?
Na parte da diversão, adivinha só, de novo, tem altos e baixos. O ritmo do jogo é legal, mas o impacto final não é lá essas coisas. E o impacto inicial é mais ou menos também. Mas dá pra se manter na vibe do início ao fim. Então, no geral, não é de se jogar fora. O gráfico e o som são os pontos fortes desse jogo, sem dúvida. A parte visual tá bem feita, com uma iluminação e uma animação de respeito. E os sons, mano, os efeitos sonoros e o som ambiente dão aquele clima sinistro que faz toda a diferença. E quando o assunto é narrativa, também não dá pra reclamar muito. A história é interessante e os personagens estão bem feitos. A dublagem de primeira e o jogo consegue manter uma coesão legal ao longo da trama, o que é sempre bom. No geral, o Dead Space Remake não é uma obra-prima, mas também não é uma bomba completa. Tem seus altos e baixos, mas no fim das contas é uma experiência que vale a pena de se jogar, principalmente se você curte um terror espacial de respeito. Então cola nessa com a nota que não mente, um digníssimo 7,5. Pensa num jogo que veio pra ficar. Dead Space não tá de brincadeira quando o assunto é survival horror. E mesmo entre os tantos remakes incríveis nessa moda dos remakes, ele se destaca também. É fato que ele não chega ao nível de grandiosidade do Resident Evil, mas dá um coro em Callisto Protocol e em muitos outros jogos de terror por aí. Principalmente essas porcarias de Walking Simulator com jumpscares que mais parece atração infanto-juvenil do que um jogo de verdade. O caso aqui é que Dead Space é daqueles jogos que era fera na época e continua sendo hoje em dia. E é isso, galera. Se joga desse clássico reavivado e sente a nostalgia bater forte.